Número 2. Quando foi no dia 6, vocês perceberam que ao longo desse período começou uma mudança no cenário político internacional. O cara que estava lá comandando, que foi ex-primeiro-ministro do Japão, foi morto com uma garrucha. Aquilo já deu uma mudança na história do Japão. A Liz Truss disputou a eleição com o cara que ia assumir lá Esqueci o nome do primeiro-ministro da Inglaterra que está lá agora. Rishi. Pegou, hein? Olha aí, olha aí. O primeiro-ministro da Inglaterra, desculpe tá... não lembrar seu nome, mas desculpe. Vou discordar porque você tá melhor que eu na quantidade. Mas aqui, ó, a Liz Truss ganhou a eleição dele. E existia uma diferença muito grande. Como, Arthur? Rishi Sunak. É isso. O Rishi Sunak, ele, na campanha, adotou uma postura muito forte e contundente contra a China. E eu gostei do que eu vi. E eu torci por ele o tempo todo. Mas quem ganhou a corrida? A Liz Truss. Como que foi a história? No dia 6, a rainha colocou a espada na cabeça dela e nomeou ela primeira-ministra. No dia 7, aconteceu um fato que vocês nem ninguém ficou sabendo, porque lá tinha meia dúzia comigo. Eu fui lá para a Praça de Uberlândia no dia 7 de setembro e fiz uma declaração de independência ou morte. Eu repeti o que foi falado lá atrás. Uhum. E eu entendi que existia uma dívida do Brasil com a Inglaterra, porque não sei se você sabe, a grande parte do que a gente paga de imposto é para pagar a dívida externa. Sim. E essa dívida começa quando nós nos tornamos, em 1808, independentes de Portugal. Teve que pagar uma grana para isso. E quem emprestou dinheiro para a gente para fazer isso? A Inglaterra. Foi a Inglaterra. Caralho. E naquele dia, na praça, eu estava declarando essa libertação, porque o reino de Deus ele é independente e ele é soberano sobre todos os outros reinos humanos que existem. Caducou a dívida, então. Caducou a dívida, acabou a dívida. O que aconteceu no dia seguinte, dia 8, a rainha bateu as botas. A rainha que teve, aos 96 anos, o reinado mais longevo da história. E olha que detalhe interessante, porque eu lembro das figurinhas que eles mandaram pra gente no WhatsApp. Tinha ela com Adão e Eva, tinha ela com os dinossauros, mas eu não lembro dessa rainha lá. Ela não esteve lá com a gente nessas épocas. Ela só teve os 96 anos dela daqui. Só que se eu fosse eleger o rosto mais influente do século, eu elegeria a rainha. O rosto dela foi o mais fotografado, o mais memizado, o mais colocado em todos os lugares, inclusive no dinheiro da Inglaterra. E essa rainha, pela sua extraordinariedade, pelo seu tipo único, ela influenciou Hollywood, ela influenciou a grande mídia, ela influenciou... Se a gente hoje lê Contigo e Caras no Brasil, é por causa da família real e da Rainha Elizabeth. É verdade. Se vocês têm um podcast aqui, se você voltar isso lá atrás, você vai chegar nela também. Eu não sei, sério? Uai, presta atenção aqui, ó. Equação, resultado de hoje. Sim, sim, sim. Reinado da Rainha Elizabeth. É muito grande o fator Rainha Elizabeth dentro da história, e a gente só conhece uma pessoa depois que ela... Morre. Você só conhece o legado de uma pessoa e você só vê o tamanho que a pessoa foi depois que ela morre. Depende da pessoa, tipo assim, se for mulher, eles falam que a gente conhece a hora que você larga. No disquite, você conhece a mulher, você fala isso, né? Fala aí assim, você quer conhecer sua namorada, casa, quer conhecer sua mulher, larga, né? Tem um ditado que é assim. Concordo com você também, mas nesse caso específico de personagens históricos que tiveram uma influência crucial na nossa história atual. Pô, interessante isso aí. Mano. E olha que legal, porque se eu falar assim, ó, Osama Bin Laden, Al-Qaeda... lá, existe uma ligação religiosa muito forte. Se eu falo da Rainha Elizabeth, que todo ano fala do Natal para todo mundo, existe uma influência religiosa muito forte.
Existe uma relação aí, inclusive a própria monarquia, ela é uma teocracia. Não sei se você sabe disso. O monarca da Inglaterra foi escolhido por Deus para ser o monarca e os sucessores são escolhidos por Deus para serem os monarcas. É uma escolha divina. Tem uma lógica, Isso né? é declarado. Deus vai lá e escolhe quem vai nascer, tipo assim. Hereditário, né, não? Mas quem é que nasce? Mas aonde que começou? Deus escolheu o primeiro rei e ele foi ordenado em nome de Deus. Existe essa tradição. O começo de tudo lá, o fator Jesus Cristo crucificado, dividindo o mundo e a história, é muito grande. Jesus, ele influenciou tudo o que existe, tudo o que você conhece a respeito de direitos humanos. Começa lá atrás com Jesus. Jesus foi um fator muito grande da história. Por exemplo, Araguari, Uberlândia e todas as cidades, os mais de 5.000 municípios do Brasil foram fundados em cima de uma igreja católica. Sim. Em nome de Cara, Jesus. o espaço-tempo que a gente vive é baseado em Jesus. É baseado em Jesus. Né? Uhum. Enfim. A gente tá 2023 Aí temos depois de então o Cristo. segundo personagem, a Rainha Elizabeth. Próximo. Logo depois que a Rainha Elizabeth morreu, quem morreu também assim, ó, de pareio com ela? O ex-presidente chinês, Zheng, sei lá o quê. Que idade que ele morreu? Aos 96 anos também. Ele nasceu e morreu no mesmo ano da rainha. Enquanto a Rainha Elizabeth estava reinando lá na Inglaterra, esse cara estava reinando lá na China. E ele foi um fator muito importante da equação, porque tiveram duas coisinhas que esse cara fez que mudou a história do mundo para sempre. Quais foram elas? Primeiro, o massacre da Praça da Paz Celestial, que instaurou a ditadura na China. E o segundo, ele foi quem entrelaçou a China na Organização Mundial do Comércio para que ela pudesse colocar os seus tentáculos e se tornar o principal parceiro comercial de 140 países do globo, para que cumprisse-se a profecia. Que o principal fator de Babilônia seria o seu comércio. E olha que genialidade desse cara, porque o que ele fez? Ele fez o seguinte, peraí. E se eu criasse um país e dois sistemas, capitalismo funcionando com socialismo, só que olha que legal que eu vou fazer a mágica acontecer. O cara vai estar lá no Brasil, eu vou mandar uma propaganda para ele, ele vai comprar de mim aqui, ele vai pegar o suor sagrado dele, ele vai ir lá na internet, transforma o dinheiro dele em dólar e chega aqui limpinho na nossa mão, eles não influenciam a nossa cultura. Eles não influenciam em nada a gente, eles nos dão poder para a gente se tornar muito grandes. E aí foram 10 reis antes do Xi Jinping, um passando o bastão para o outro, como se fosse aquela corrida de... Como é que chama? Revezamento. Revezamento. Eles fizeram revezamento até chegar no Xi Jinping, que era o último. E aí, gente... Nós temos então esse segundo elemento, porque aí foi uma rainha e foi um rei branco.